Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade da vida aqui no plano físico, mais uma vez ligados a este instrumento que é este corpo físico. Gratidão a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de esclarecimentos para todos nós. Então, hoje, aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estudaremos hoje, e a questão que trouxemos para as nossas reflexões é a questão de número 256. Questão número 256, que se encontra na parte 2ª, capítulo 6º, que trata da vida espírita. Mais especificamente, estamos estudando acerca das sensações, percepções e sofrimento dos espíritos. E nesta questão 256, Kardec formulou o seguinte questionamento acerca deste assunto: como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou de sofrer calor, de sentir frio ou de sentir calor? Porque na questão anterior, na questão 255, Kardec questionou por que alguns espíritos dizem que sofrem. De que natureza é este sofrimento, já que o espírito não está mais ligado ao corpo físico? Então, na questão 256, já que na questão 255, os espíritos amigos responderam que os espíritos fora do corpo físico, a depender da condição de cada um, sentem sim as sensações de dores, de sofrimentos, neste caso não físico, mas moral, ou seja, dores na alma. Então, aí na questão 256, ele quis saber também por que, em alguns casos e em muitos casos, em comunicações mediúnicas, o espírito comunicante ou aqueles espíritos que se comunicam se queixam de estarem sofrendo frio ou calor. Ao que os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, nos esclarecendo acerca deste assunto, falaram da seguinte maneira: é reminiscência do que padecem durante a vida.
Então, eles sentirem o espírito fora do corpo físico, se comunicar usando um instrumento mediúnico e se queixar que está sentindo dor, se queixar de que está sentindo frio, de que está sentindo calor, de que está sentindo isto ou aquilo, como se tivesse ou se estivesse ainda ligado ao instrumento físico, isto nada mais é que reminiscência do seu passado, reminiscência do que padeceram ou do que padecem durante a vida no corpo físico. Reminiscência, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Então, aflora na sua mente ali de uma forma tão viva que como se estivesse no corpo físico. E aí eles acrescentaram, muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram aqui no plano físico, tem impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Então, assim, os espíritos amigos nos esclarecem acerca destas sensações que, em muitas situações, o espírito, após deixar este corpo físico aqui na Terra e retornar para o mundo espiritual, ele sente as sensações do corpo físico como se ainda estivesse ligado a ele. Assim como a pessoa aqui no plano físico, quando por algum motivo, por alguma necessidade, realiza um processo de amputação de um membro, por exemplo, muitos relatam que durante muito tempo sentem a sensação daquele membro como se ele ali estivesse. E neste caso, do espírito ao deixar o corpo físico, quanto mais inferior ou de condição inferior for o espírito, maiores serão estas sensações, em especial de dores, de sofrimento, mesmo não estando mais ligado ao instrumento físico, sentindo isto através dessas sensações, como se ao instrumento físico ainda ele estivesse ligado. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 256, para chegarmos agora nas palavras do Espírito Miramês, coletânea Filosofia Espírita, composta por 20 volumes, como já falamos diversas vezes, e hoje a questão 256, os comentários, é exatamente o primeiro capítulo do volume número 6. Então, no último encontro, até havíamos informado acerca disso, no último encontro, nós refletimos nas palavras de Miramês os comentários da questão 255 como sendo o último capítulo do volume número 5. Então, hoje, iniciaremos o volume de número 6, capítulo 1, sensação psicológica, que são os comentários de Miramês a esta questão 256. E Miramês começa as suas reflexões, os seus comentários a esta questão 256, dizendo da seguinte maneira, que o pensamento é portador de todas as sensações. Então, o pensamento é portador de todas as sensações. Se nos entregarmos à influência de um hipnotizador, aceitamos suas insinuações e passamos a viver e sentir o que ele nos transmite. Essa realidade é bem conhecida no meio científico.
E aí ele acrescenta que alguns hipnotizadores usam levianamente seus conhecimentos e muitos dentre eles veem na hipnose uma fonte de rendas, sem perceber que estão brincando com fogo, sem o devido cuidado à sua própria proteção. Então, assim, Miramês fala acerca dos hipnotizadores, acerca deste cuidado que eles precisam ter no uso destes conhecimentos, e de nós também, em não nos entregarmos de qualquer jeito a um hipnotizador, principalmente quando usam de forma leviana os seus conhecimentos, em especial como uma fonte de rendas. E aí ele acrescenta que os espíritos desencarnados, que porventura conversam com as criaturas humanas aqui na Terra, usando o instrumento mediúnico, e porventura venham falar que estão sofrendo, têm frio e às vezes informam que têm calores, têm essas sensações em função do seu estado psicológico. Então aqui ele nos informa, é exatamente por isto que temos aqui o título deste capítulo, Sensação Psicológica, que o espírito informa através da comunicação mediúnica que está sentindo frio, que está sofrendo, que está sentindo calor, em função do seu estado psicológico. Porque se for um espírito equilibrado, se for um espírito já esclarecido, ele não sentirá estas sensações. Então, assim, ele nos informa que o espírito, nesta condição ainda inferior em relação aos conhecimentos, em relação à moralidade, ele sente essas sensações em função do seu estado psicológico, seu estado de desequilíbrio e não de equilíbrio. E aí ele diz que, neste caso, o espírito relembra o seu passado e tem as mesmas sensações. A mente regride e busca no passado as mesmas dores e padecimentos que fizeram sofrer. E é exatamente por isto que em muitas comunicações mediúnicas, diversas comunicações mediúnicas, espíritos que deixaram o instrumento físico por meio do suicídio, relatam sofrimentos horríveis, lembrando exatamente, conforme aqui nos diz Miramês, as sensações dos sofrimentos pelos quais ele passou no momento daquela escolha de fugir da vida de forma equivocada através desta porta ou janela falsa chamada suicídio, porque a sua mente regride e busca no passado as mesmas dores e padecimentos que lhe fizeram sofrer. A sua mente, por muito tempo, a depender da condição do espírito, fica cristalizada naquele momento de sofrimento, revivendo por meses, por anos, até por séculos a fio, aquele sofrimento. E sem sombra de dúvida, numa situação desta, a reencarnação será o melhor remédio, e sempre é o melhor remédio, em especial nestas e para estas situações. E aí ele acrescenta que até mesmo entre os encarnados, este fenômeno, ou seja, as sensações, acontece. Muito dos sensitivos, ao se lembrarem ou ao verem sofrimentos, sentem os mesmos sofrimentos no seu corpo de carne, que depois passam com o esquecimento ou com uma boa conversa de irmãos entendidos deste processo negativo da alma. Em especial, conforme ele diz aqui, pessoas que são mais sensíveis ao verem situações de sofrimento, elas passam a sentir no próprio corpo
as dores da outra pessoa ou das outras pessoas. Devemos, diz Miramês, devemos convir, ou seja, devemos concordar que as virtudes assimiladas e vividas por todos nós são nutrições positivas que nos levam ao equilíbrio psíquico-físico. Então aqui ele nos lembra que, no caso, as virtudes são nutrições, ou seja, são alimentos positivos que nos levam ao equilíbrio psíquico-físico. E aí ele diz na sequência da seguinte maneira: quantas vezes em sessões espíritas bem orientadas comparecem irmãos desencarnados sofrendo todos os tipos de inquietações e mesmo profundos reflexos da sua vida passada, porque nela eles se prendem ou prendem os seus pensamentos. E neste caso, numa sessão espírita bem orientada, estes que comparecem relatando dores e sofrimentos atrozes, eles, ao se afastarem do médium, saem aliviados e às vezes curados com as palavras bem postas do orientador ou do instrutor ou do doutrinador daquela reunião ou daquela sessão mediúnica. Por isto, a necessidade de todos nós, em especial destas pessoas que participam destas reuniões mediúnicas, de buscarem constantemente o conhecimento, estudarmos constantemente a doutrina, estudarmos constantemente o Evangelho de Jesus, para que tenhamos condições de usar a palavra bem posta, a palavra esclarecedora, a palavra que cura, para auxiliar estes irmãos e irmãs de jornada que porventura forem encaminhados para estes ambientes para receberem o tratamento de que necessitam através do esclarecimento. Porque conforme nos disse Jesus, conhecereis a verdade. Então, o espírito que comparece ali em sofrimento, encontrando o esclarecimento, ele sairá de lá, por vezes até curado das suas mazelas, ou seja, através do conhecimento da verdade, ele sairá de lá liberto das trevas da ignorância, liberto das suas dores. E aí ele acrescenta que aonde se prender os sentimentos, aí se sentirá o ambiente, confortando ou desarmonizando o mundo mental. Confortando ou desarmonizando. Então nós precisamos confortar e não desarmonizar o nosso mundo mental, porque todos os corpos que servem ou que serviram ou que venham servir de vestimentas ao espírito, sentem as reações da mente e passam a elidir a influência daquilo que armazenaram ou que venham armazenar nos momentos em que a mente criava ou vem a criar e irradiar pensamentos de luz. O Cristo, lembra Miramês, que o Cristo veio ao mundo nos preparar no sentido de considerarmos o que recebemos dos outros em forma de sugestão diariamente, como também as formas, pensamentos que vagabundeiam no espaço e se aproximam das criaturas humanas por certas leis de justiça, comandando-nos a todos. Então, atraímos para próximo ou para juntos de nós aquilo que nós também estamos emitindo, ou com os quais nós estivermos sintonizando através dessas leis
de vibrações, estas leis da sintonia. Então é por isso que ele nos chama a atenção, que atraímos para próximos de nós essas sugestões, estas formas, pensamentos. E ainda ele diz que é nosso dever apreciar as ideias que vêm de fora, vigiar e orar, conforme nos orienta Jesus, para não entrarmos em sintonia com sugestões inferiores, porque elas podem nos levar a padecimentos morais e mesmo padecimentos físicos. Então aqui Miramês nos traz um lembrete muito importante acerca da vigilância sobre a qual Jesus nos orienta também há mais de 2000 anos, sobre esta necessidade de vigiarmos e orarmos para não entrarmos em sintonia com sugestões, com energias desequilibradas que estão constantemente circulando à nossa volta e que têm como origem as regiões inferiores ou as entidades encarnadas ou desencarnadas que se encontram nesta condição de inferioridade, nesta condição de desequilíbrio, que estão necessitando de tratamento. Então é por isso que ele nos diz sobre essa necessidade da vigilância para não entrarmos em sintonia com estas sugestões inferiores, com estas formas pensamento desequilibradas. E ainda ele diz que Jesus nos pede para visitar os enfermos, encarcerados, idosos e aflitos, mas não despejemos neles pensamentos e ideias negativas, não aumentando seus padecimentos. Para tanto, devemos nos preparar, devemos nos educar, devemos disciplinar nossos sentimentos, cedendo à influência do amor e da caridade, para que o próprio Cristo fale por nós, usando o nosso instrumento de comunicação pelas vias dos benfeitores espirituais, sempre atentos a nos ajudarem. Então aqui Miramês, neste parágrafo, nos chama a atenção acerca desta orientação de Jesus, que precisamos visitar as pessoas necessitadas, visitarmos aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram encarcerados, visitarmos os idosos, visitarmos aqueles que se encontram aflitos. Mas nós, neste caso, ao fazermos ou realizarmos estas visitas fraternas, nós precisamos estar em equilíbrio para não prejudicarmos ainda mais aquelas criaturas que porventura fomos visitar, porque conforme ele diz, não podemos despejar nestas pessoas pensamentos e ideias negativas, porque em muitas situações, se não vigiarmos, nós iremos despejar nestas pessoas pensamentos negativos, aumentando seus padecimentos. Nós precisamos, conforme ele diz, preparar-nos. Nós precisamos educar o nosso falar, educar em primeiro lugar o nosso pensar, disciplinar a nossa língua, disciplinando em primeiro lugar a nossa mente, os nossos sentimentos, conforme ele diz aqui, cedendo à influência do amor e da caridade, para que o próprio Cristo fale por nós. Então assim Miramês nos esclarece de uma forma maravilhosa acerca do nosso comportamento, de que forma nós precisamos aprender a nos comportar nesta vigilância constante, cedendo à influência do amor e da caridade na nossa vida. Não alimentemos dúvidas, diz Miramês, não alimentemos dúvidas, porque a todos de boa vontade, quando faltarem os recursos de consolar,
serão acrescentados valores correspondentes ao soerguimento das criaturas que procuram assistir. Então aqui também ele nos orienta de uma forma maravilhosa acerca da nossa boa vontade, que todos aqueles de boa vontade que realmente estão dispostos e com disposição em auxiliar, em consolar, quando não tiverem os recursos necessários para isto, esses recursos serão acrescentados pela espiritualidade amiga. Nós receberemos a assistência, o amparo, a proteção, o auxílio de que nós venhamos necessitar, desde que tenhamos verdadeiramente boa vontade e trabalharmos pelo soerguimento das outras pessoas, mesmo que os sofrimentos daqueles a quem visitamos, diz Miramês, sejam físicos, não esmoreçamos. Então, mesmo que os sofrimentos sejam físicos, não esmoreçamos, porque a nossa palavra de fé realizará milagres. A própria experiência vai confirmar o que afirmamos. E a palavra, diz Miramês, a palavra tem o condão. Quando com o Cristo de levantar caídos, curar enfermos e consolar os tristes, mostrando a todos que existe a esperança, canal certo para a felicidade. Então aqui Miramês também nos esclarece que nós precisamos estarmos em sintonia constante com Jesus, para que a nossa palavra tenha este poder de curar enfermos, conforme aqui ele nos coloca. A palavra tem o condão, tem o poder de curar enfermidades quando nós nos encontrarmos ligados com Cristo. Tem o poder de levantar os caídos, tem o poder de consolar os tristes. Usemos a nossa palavra, o nosso verbo, de forma correta, conforme utilizou Jesus quando esteve conosco aqui na Terra, há aproximadamente 2000 anos atrás. Procuremos mudar. Encerra estas reflexões dizendo Miramês, procuremos mudar o modo de pensar dos sofredores de toda sorte, que eles passarão a se melhorar das suas enfermidades e ainda mais a alegria brotará em seus corações, qual fonte de paz e de confiança. Então, quando visitarmos alguém que esteja passando por dificuldades, passando por dores físicas, dores morais, que possamos levar a palavra de esperança, a palavra de fé, conforme ele diz aqui, a nossa palavra de fé realizará milagres. E aí, conforme ele diz aqui no encerrar destas reflexões, procuremos mudar o modo de pensar daqueles que se encontram em sofrimento. Não despejemos neles o nosso desequilíbrio. É preciso que estejamos em equilíbrio. E assim, nós fechamos estas reflexões com base neste capítulo 1º do volume número 6 de Miramês, que são os comentários à questão 256 de O Livro dos Espíritos. E antes de encerrarmos as nossas reflexões, já que aqui também Miramês nos falou acerca de mediunidade, comunicação mediúnica, lembremos palavras de Bezerra de Menezes, que se encontra no prefácio deste volume número 6, que ele diz da seguinte maneira, que a mediunidade é dom de todas as pessoas,
desde que a criatura adquiriu a razão, ela se evidenciou no mundo, ou seja, a mediunidade está aqui no mundo desde quando nós adquirimos a razão. E assim, a mediunidade abriu caminhos aqui na terra e entre a terra e o céu. Jesus veio dar nitidez a essa faculdade, provendo com a sua vida, ou melhor, provando com a sua vida que a vida continua e que ninguém morre. Então Jesus, conforme diz Miramês, veio dar nitidez às faculdades ou à faculdade mediúnica, provando com a sua própria vida que a vida continua e que ninguém morre. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua participação, abraçando fraternalmente a todos e a todas que aqui se fazem presentes ou que se fizeram presentes neste momento de estudos, de reflexões, de esclarecimentos para todos nós, abraçando fraternalmente a nossa irmã Dercy, a nossa irmã Vilma Guimarães, abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração, a nossa irmã Alcileia Silva, que também aqui se faz presente. Muito obrigado e até breve, em nome do Senhor Jesus.